Capítulo 10. Não permita que a doutrina traga divisão. Tende paz com todos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, versículo 18. O que cremos geralmente se torna a base da nossa separação dos nossos irmãos. Nossas crenças e nosso próprio ponto de vista doutrinário estão geralmente ligados à nossa escolha de igreja ou grupo denominacional. É difícil aceitarmos qualquer coisa que dizem contra o que cremos, mas o que cremos não pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Satanás contra a igreja. Mesmo que outros não creiam exatamente como nós, se eles creem no precioso sangue de Jesus e se eles amam ao nosso Senhor, podemos trabalhar junto com eles para a sua glória. Podemos achar muitos pontos divergentes nas coisas em que eles creem, mas em cada grande avivamento, Deus, pelo seu Espírito, colocou pessoas diferentes em um mesmo lugar, onde elas pudessem adorá-lo e colher juntas a sua colheita. Às vezes, nossas crenças não são tão diferentes quanto pensamos. Algumas pessoas usam terminologias diferentes porque vêm de diferentes origens e têm um entendimento diferente sobre o significado das palavras. Você pode discutir doutrina com elas o quanto quiser, mas você só irá piorar a situação, fazendo que a separação seja maior ainda. Os nossos argumentos constantes sobre cada ponto da doutrina certamente entristecem o coração do Pai. A sua vontade é que nós não permitamos que a doutrina nos divida. O que devemos fazer quando as pessoas começam a discutir doutrina? Devemos nos tornar experts em mudar de assunto. Ofereça uma xícara de chá. Mostre a todos a linda vista da janela. Faça alguma coisa, qualquer coisa, para tirar a atenção das pessoas do assunto potencial para a divisão ou discussão. Se você quiser unidade, você aprenderá a fazer isto. Depois de ter vivido em Jerusalém todos aqueles anos, eu me tornei adepta a mudar de assunto para manter a paz. Quando sabia dos muitos pontos de vista representados pelas pessoas presentes. Alguns cristãos querem ser conhecidos e lembrados como pessoas de sã doutrina e impecável ensino, e parece difícil criticá-los. Entretanto, se insistimos na pureza da doutrina às custas do relacionamento, danificamos o corpo de Cristo e machucamos o coração de Deus. No final, podemos estar certos doutrinariamente, mas se machucamos nossos irmãos, estaremos errados e a glória de Deus, que vem com a unidade, não repousará sobre nossa cabeça. Não importa quem está certo e quem está errado. Quando terminam todos os argumentos, geralmente esquecemos a razão pela qual estávamos brigando no início, e tudo que sobra é um sentimento de perda e dor. Quando esquecemos as nossas diferenças doutrinárias e trabalhamos juntos em espírito, o Espírito Santo pode lavar todos os machucados e feridas de uma só vez, removendo tudo o que havia dividido ou nos separado uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo, não podemos permitir nada que nos divida. Quando Deus começou a derramar seu Espírito sobre as igrejas denominacionais, muitos anos atrás, muitos pentecostais que haviam desfrutado dessa bênção por muitos anos, ficavam de lado com uma atitude farisaica e diziam:
Se Deus quer enviar avivamento, Ele vai enviar em nossas reuniões e não nas deles. Deus, entretanto, envia avivamento quando e onde Ele quiser. Ele derrama seu Espírito sobre os famintos e não sobre os que estão doutrinariamente corretos. Sua palavra declara: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. Ninguém tem os direitos sobre a glória de Deus. Seu Espírito será derramado em todo lugar e sobre todo aquele que estiver sedento, faminto. Pare de negar essa verdade e entre na carruagem de Deus. Cristãos que não sabem muito sobre a Bíblia, teologicamente falando, geralmente são muito mais abertos para a unidade com todos os membros do corpo de Cristo, pois são famintos pela palavra de Deus e têm um espírito aberto. Nós reconhecemos que se Deus nos amou e nos transformou, qualquer um pode ser salvo. Temos uma fé simples, impomos as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Ao aprendermos mais e mais verdades da Bíblia, corremos o risco de nos fecharmos àqueles que não sabem tanto quanto nós. Começamos a nos sentir elitizados e, de alguma forma, aceitamos a mentira do diabo de que, por sabermos a doutrina bíblica e os outros não, de alguma forma somos melhores do que eles e Deus, de alguma forma, nos ama mais do que ama a eles. As pessoas que caem nessa armadilha também perdem a simplicidade da sua alegria e de seu primeiro amor. Elas não são mais tão agradáveis de passar tempo juntos como eram antes. Que tragédia! De alguma maneira, quando enchemos nossas mentes com doutrinas, não temos muito de Deus em nosso espírito. Não deveria ser assim. Depois de um tempo, ao invés de tentarmos alcançar todos ao nosso redor, estamos olhando cuidadosamente para ver se as pessoas estão cumprindo os requisitos de Deus, ou o que achamos que são os requisitos de Deus. Ao invés de fluirmos no Espírito, logo somos pegos lutando com nossos irmãos sobre seus mais variados pontos de vista. Que Deus nos ajude. Unidade é do Espírito, não tem nada a ver com doutrina. Eu sou capaz de ter comunhão com pessoas que não pensam como eu sobre o final dos tempos e posso amá-las e ministrar no meio delas. Nós duas amamos ao Senhor e colocamos nosso foco em adorá-lo, e isto é o que importa. Não temos que concordar em todos os detalhes dos eventos futuros para podermos aproveitar a presença de Deus juntas, que verdadeiramente nos transforma. Eu não me preocupo com o rótulo denominacional que alguém carrega, ou mesmo se há alguma denominação. O desejo de Deus é ter um povo com grandeza de espírito. Esta é a nossa herança em sua família. Quando não atingimos esse objetivo, devemos pedir ao Senhor que coloque grandeza dentro de nós. Essa grandeza é a glória que Ele tem com o Pai, e Ele concordou em compartilhá-la conosco. Há muitos anos atrás, tomamos a decisão de nunca perguntar às muitas pessoas que nos visitavam em Jerusalém para adorar conosco a qual denominação pertenciam. Algumas vezes saía na conversa sua origem denominacional, mas nunca dávamos importância a isso. Não é importante para Deus.
Certamente estávamos interessados em qual a nação a que elas pertenciam e qual a cidade do mundo, mas qual a denominação era algo irrelevante para nós e para Deus. Ele está quebrando barreiras denominacionais e nos unindo em seu Espírito. Seu óleo da unção está fazendo com que nos assentemos em lugares celestiais, sem nos sentirmos frustrados por termos que sentar juntos e sem nos alarmarmos por estar na mesma sala. Relacionamentos humanos são complicados. Pessoas não conseguem viver na mesma casa, imaginem na mesma sala, mas Deus pode fazer o que é difícil e até o que é impossível. Ele tem um óleo que pode curar cada ferida. Ele pode relaxar cada nervo tenso. Ele pode curar cada relacionamento quebrado. O Espírito de Deus pode nos fazer um e o fará. É esse óleo santo da unção que nos leva a um lugar onde podemos fluir juntos para a unidade do Espírito do Deus vivo. Podemos lutar para que ela aconteça e não resultará em nada, mas quando nos unirmos para adorar ao Senhor, Deus trará sua glória para o meio da congregação. Nós todos somos membros do corpo de Cristo. Deixe que o Espírito do Senhor opere essa verdade em sua alma. É poderoso e pode lhe tirar as amarras e fazê-lo livre. Demos Chacaria, um leiteiro da Califórnia, foi extremamente usado por Deus no avivamento dos anos 50 e 60, criando uma organização de homens de negócio, a Adonep, que cruzou todas as linhas e barreiras denominacionais, não somente nos Estados Unidos, mas pelo mundo afora. Com a bandeira do amor, homens de negócio alcançavam homens de negócio, trazendo-os à revelação de Jesus Cristo como Salvador e batizador no Espírito Santo. Oh, a glória era evidente naquelas reuniões. Enquanto os muros denominacionais caíam e pessoas de diversas origens se tornavam um no Espírito. Igualmente, meu amigo David Duplessis foi usado por Deus para ir ao Conselho Mundial das Igrejas e levar o batismo no Espírito Santo aos líderes da igreja ali. Ele também foi enviado por Deus ao Conselho Ecumênico no Vaticano, em Roma, como um observador pentecostal. Essas duas atitudes foram consideradas heresias por muitos cristãos, mas Deus estava usando esses homens como reparadores de brechas e restauradores de antigas habitações. Se realmente desejamos estar bem ajustado e ligado, o poder do Espírito Santo está presente para fazer a obra em nós. Não é algo que nós mesmos precisamos fazer e nem algo que nós possamos fazer sozinhos, mas Ele o fará por nós. Quando reconhecemos a vontade de Deus e lutamos para que ela venha, nos rendemos. Esta maravilhosa promessa é nossa. Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele tu dará. Ter vitória sobre os obstáculos no relacionamento com Deus e com os homens, é isto que significa a vida de Cristo. E isto resulta numa alegria duradoura e frutos que permanecem, e estes são multiplicados através do amor de Deus espalhado em nossos corações. Nós não podemos fazer com as nossas próprias forças, mas
somos gratos a Deus por sua graça. Nós todos entramos em circunstâncias em que precisamos dizer: dá-nos um pouco mais de graça, Senhor. Não que tenhamos chegado lá, mas estamos pressionando em direção ao alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando permitimos que diferenças doutrinárias agitem nosso espírito, a nossa alma, não importa se nós estamos certos e as outras pessoas estão erradas. Frase-chave: nunca vamos estar certos quando agirmos com nossa alma agitada. A causa pode estar certa, mas os sentimentos que permitimos que a causa crie em nós estão errados diante de Deus e vão manter nossos corações longe da pureza aos seus olhos. Como o amor poderia fluir de um espírito ou uma alma amarga? Muitos dos mais belos argumentos em que nos envolvemos são pouco mais do que vãs contendas quando se trata de reino de Deus. É bem possível que algum irmão não tenha sido batizado nas águas exatamente como nós fomos, mas se seu coração é igual ao nosso, quem somos nós para julgá-lo? Ele pode amar Jesus tanto quanto nós amamos, mas possivelmente ele nunca foi ensinado ou nunca recebeu a mesma revelação a respeito do batismo nas águas. Isto não faz dele menor do que os outros. Não permita mais que essas mínimas coisas tragam divisão entre vocês. Aquele irmão que você percebeu estar vivendo de acordo com uma falsa doutrina pode estar mais adiantado em outros aspectos da vida cristã do que você. E ele pode até estar vendo alguma falta em sua vida também. Ore para que ele seja paciente com você e lhe dê tempo para crescer, e você seja cuidadoso para agir da mesma forma com ele. Frase-chave: se Deus tocou a vida de muitas pessoas, quem é você para questionar? Se você não pode respeitar a pessoa, respeite e honre a Deus na vida daquela pessoa. Aprecie a obra do Calvário que deu àquela pessoa a oportunidade de receber a salvação e não deixe que nada o impeça de estender a mão para abraçá-la no Senhor. Várias vezes escuto as pessoas falarem: eu não me importaria de ter comunhão com aquele irmão se sua doutrina não fosse tão terrível. Esqueça a doutrina dele. Algumas das minhas grandes amigas têm doutrinas inacreditáveis. Deus as está mudando, mas enquanto isso, Deus está me transformando e fazendo com que eu esteja disponível para aproveitar minhas amigas durante o tempo em que elas estão sendo transformadas. Frase-chave: a unidade não está no intelecto, ela não depende de acordos intelectuais. Ela é sobrenatural e depende da glória de Deus. Aprenda a amar aqueles que têm posições doutrinárias diferentes da sua. Quando estamos na glória, não nos importamos com o que nossos irmãos creem. Nós nos importamos muito mais com os ajustes finos em que Deus está interessado. Dê
ao Espírito Santo liberdade para reinar livremente e remover os argumentos doutrinários. Quando estamos todos juntos adorando ao Senhor, existe uma unção maravilhosa e nós sentimos um grande amor uns pelos outros. Tão rapidamente quanto começamos a ensinar qualquer doutrina bíblica, começamos a desenvolver ira uns pelos outros. Não quer dizer que devemos parar de ensinar doutrinas bíblicas, mas a Bíblia nos ensina claramente a evitar, quando possível, coisas que sabemos que trazem divisão e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Unidade significa termos os nossos pensamentos voltados para o Senhor. Isto não significa entrar em acordo com todos os outros assuntos. Unidade reflete o nosso amor em comum com o Senhor e a nossa dedicação com sua família. Uma coisa é assentar-se ao redor de uma mesa para discutir pontos de vista. Outra coisa bem diferente é deixar que Deus opere seu amor nas profundezas do nosso espírito e da nossa alma. Sem esse milagre, só a conversa geralmente nos leva a lugares indesejados. Ela apenas serve para fazer sobressair nossas diferenças. A questão da santificação é uma das quais mais divide os irmãos e irmãs. Tudo que sei é que Paulo escreveu: eu morro diariamente. 1 Coríntios 15, versículo 31. Ao entrar mais e mais no Espírito, minha carne desaparece e o caráter de Cristo se sobressai em mim. Eu deixarei o resto da argumentação teológica para aqueles que gostam dessa discussão. Eu quero concentrar-me em Jesus e no avivamento dos últimos dias. Em algum ponto, cada um de nós deve decidir que a unidade é tão importante para não nos preocuparmos se alguém disser, não é. Podemos amá-los da mesma forma. Podemos amar as pessoas que não pronunciam as palavras corretamente. Podemos amar as pessoas que usam o verbo no tempo errado. Podemos amar pessoas que confundem as palavras e falam problema, fardas, tauba, etc. Sem dúvida, nós podemos amá-las. O que é mais importante? Que as pessoas saibam a diferença entre laser ou laser, ou 12, ou 12, ou em pé e de em pé, ou loura e loira, ou tangerina, mexerica e bergamota, ou que o reino de Deus seja construído e manifesto na terra. O que é mais importante? Que os homens e mulheres aprendam a falar todas as palavras corretamente ou que eles estejam bem ajustados e ligados em amor e harmonia para os propósitos eternos. É hora de decidir o que é realmente importante na vida e deixar de lado o que não é essencial. Frase-chave: o que precisamos neste momento é mais glória, é uma glória maior.
não argumentos infindáveis sobre cada ponto da doutrina. Nós somos os seres viventes do livro de Ezequiel e eles estavam ligados não pela cabeça, mas nas asas, lugar de voar. Pare de tentar fazer com que todos pensem exatamente como você. A unidade que Deus procura não virá no nível intelectual. Meus pais, mesmo sendo grande homem e grande mulher em Deus, tinham diferentes opiniões sobre certos pontos da doutrina, mas isto não fez com que se divorciassem e nem dividissem a família, nem que deixassem de trabalhar juntos em harmonia no ministério. Nós nunca vamos concordar totalmente sobre todos os assuntos até que cheguemos ao céu. Então todos saberemos toda a verdade e não haverá discordância. Se nos permitirmos perder o controle e nos envolvermos demais nesses assuntos que trazem discórdia aqui embaixo, poderemos acabar descobrindo que esse desprezo pela unidade do corpo de Cristo nos impediu até mesmo de chegarmos ao céu. Deus não está brincando sobre esse assunto. Enquanto você e eu estivermos aqui embaixo, caminhando por aí neste corpo limitado e com nossas mentes limitadas, não seremos capazes de convencer a todos sobre nossos pontos de vista. Esse fato, entretanto, não deve nos impedir de sermos um em Cristo. Esqueça as coisas que separam você do seu irmão. Se você as esquecer e se aproximar dele em unidade, você verá uma nova unção liberada sobre a sua vida. Uma unção que Deus está ansioso para poder derramar sobre você. Então você permanecerá na unidade que vem somente da glória. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.